Atenção! O vídeo a seguir é baseado no quadro Emoções, do canal Léo Hall. Tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho do mesmo. Não pretendo copiá-lo ou plagiá-lo. É apenas uma homenagem. Deixando isso claro, aproveitem o vídeo. A primeira vez que vi o All Might, minha primeira impressão logo de cara foi a de que ele era um vilão. Quer dizer, os olhos? Por que não mostrar os olhos? Ele tinha os olhos cobertos, como se tivesse uma franja, sabe? Mas o cabelo dele era todo para trás. Geralmente nos animes, os olhos são cobertos para passar um certo suspense, algo misterioso, já que os olhos revelam muito do que um personagem tem a oferecer. Seja bom ou ruim, tudo pode ser lido pelos olhos. Agora, um herói sem eles, sem essa visibilidade, sem esses olhos? Isso, claro, foi antes de eu parar e assistir Boku no Hero. E depois que eu assisti, eu entendi e concluí que o All Might é uma farsa. O símbolo da paz. O motivo do crime deste país não diminuir é a falta de apoio aos cidadãos. Eles não têm um pilar onde encostar. Por isso, eu serei este pilar. Este é o pensamento que constrói o herói número 1. E é baseado em autossacrifício. Os olhos escuros nem sempre foram assim. Na verdade, antes, eles eram extremamente presentes. Porém, como eu disse no começo, os olhos conseguem refletir os sentimentos mais profundos das pessoas. E em Boku no Hero, existe algo mais importante que os olhos. Não importa o quanto tenha medo, deve sorrir para mostrar que está tudo bem. Porque neste mundo, aqueles que sorriem são sempre os mais fortes. Isso faz sentido, não é? Afinal de contas, quem é que tem medo e sorri ao mesmo tempo, não é? Não é? A mestra do All Might ensinou a ele que heróis devem sorrir, que existe uma postura de herói. Afinal de contas, onde já se viu salvar alguém chorando ou com medo? Eles sempre estão voando com capas, super forças, confiantes, invencíveis. Mas eu quero fazer uma pergunta. Isso tudo realmente classifica um herói? Existe um episódio em A Liga da Justiça Sem Limites, na segunda temporada, episódio 13 para ser mais específico, onde uma garotinha com poderes de alterar a realidade precisa ser neutralizada pelos heróis do dia. O herói escolhido para entrar lá e acabar com tudo é o Batman. E sem sua super força ou sua super velocidade ou até voando, o Batman entra na fortaleza da vilã. E entrando lá ele vê que ela não passa de uma garotinha assustada. Ela diz que sabe que ele não vai matá-la, por isso deixou ele entrar. E que está com medo, mas ela sabe que vai morrer também. Afinal de contas, ela tem uma doença terminal. E ao invés do Batman aproveitar essa oportunidade onde a vilã se encontra vulnerável e acabar com tudo aquilo, ele senta no balanço, dá a mão para ela e fica com ela, ali, nos seus últimos momentos. A empatia do herói em mostrar à garotinha que ele também estava com medo, que ele a entendia, que ele também sabia como era ter crescido sem uma infância, foi o que salvou o dia. Lembrei deste episódio, pois ele contrasta muito bem com o que Boku no Hero nos mostra. O Batman não estava sorrindo. Ele não estava sendo mais forte que ela, ele estava sentindo o que ela sente, sentindo o que ela sentia. E isso o tornou um herói. O All Might é um típico herói. Ele tem poderes, super força, um belo sorriso, parece invencível. Ele conseguia derrotar todos os vilões. Porém, sempre me chamou a atenção o fato dele poder ajudar a todos, menos a si mesmo. Quando a mestra dele se sacrifica para salvá-lo, ele chora, ele sente medo, ele se desespera. Afinal de contas, o pilar dele, a mestra dele, tudo para ele está caindo. E ele não consegue fazer nada. Para mim, depois de perder o seu pilar, ele deixa de ser um herói e se torna o próprio pilar. E é aí que está o maior erro de Boku no Hero, na minha opinião. As pessoas precisam de heróis, não de pilares. Pilares? Pilares suportam uma sociedade fardada ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, estes mesmos pilares vão acabar caindo. E todos vão juntos com ele. Afinal de contas, esses pilares estão sustentando a própria sociedade. Já o herói, heróis são aqueles que defendem a todos, mas não levam os mesmos se por acaso eles caírem. Heróis incentivam novos heróis a seguirem em frente. Eu sei, vocês podem me dizer: ah, mas Yuri, o All Might inspira a nova geração, tal. E eu digo que sim e que não. Sim, pois ele realmente é o mais forte aparentemente. E não, porque ele é o mais fraco internamente, por dentro. A forma de mostrar isso é simples e genial. É explicado no anime que o All Might só consegue ser herói durante 3 horas por dia, já que ele sofreu um grave ferimento no passado que impossibilita ele de usar seus poderes ilimitadamente. Mas, pra mim não é isso. Pra mim,
Essa cena representa a queda não só da mestra dele, como também do que viria a se tornar a queda do próprio All Might também. Ele não consegue mais sorrir, mas ele força a si mesmo, porque não tem o porquê. Não porque ele acredita ser o certo a se fazer, mas porque se ele não o fizer, o vilão terá ganho. Sua mestra terá morrido em vão. O que ele não vê é que os mais fortes não são os que sempre estão sorrindo, mas sim os que sabem por que sorrir. O All Might não sorri há muito tempo, mas continua a acreditar e pregar que os mais fortes são os que sorriem, independente de qualquer coisa. Se você está com medo, está com raiva, ou qualquer coisa que seja, o herói número 1 deve ser capaz de ignorar tudo isso e se prender em sorrir, como se o resto das emoções fossem completamente descartáveis, quando na verdade são a chave para derrotar de verdade os vilões. O legado do Alpha One está completamente calcado, vinculado, ligado em falhas, em ensinamentos sobre como as emoções podem ser totalmente questionáveis e anuladas, e como um herói deve se portar. Porém, o atual sucessor deste poder é alguém que contradiz tudo que os portadores deste mesmo poder acreditavam. Ele chora, ele sente medo, ele se empolga, ele tem os olhos à mostra e muito bem visíveis. Midoriya é o oposto do All Might, e por isso foi o escolhido. Para mim, o All Might conseguiu perceber no fim o que estava errado esse tempo todo. Resolveu dar todo o seu poder para alguém que conseguisse fazer tudo, menos sorrir durante uma situação de pânico. Midoriya sente, Midoriya chora, Midoriya é um herói. E o All Might enxerga isso, o All Might vê isso. Para mim, os olhos do All Might são sempre pretos ou tampados, representa todo o peso de viver sem acreditar no que faz de verdade. E quão prejudicial é isso, quão ruim é isso. Ele está sempre cuspindo sangue, tossindo, fraco, cansado. E isso não pela idade ou pela tal ferida. É porque pra mim ele está sempre sorrindo. E a que preço ele se tornou um herói? Ou melhor, até quando ele acha que vai conseguir manter essa aparência? Sem ele perceber, Bakugou, um prodígio a se tornar o número 1, cai em lamentação por se culpar pela queda do seu ídolo, seu símbolo. E All Might só percebe isso quando Bakugou não consegue mais suportar e literalmente estoura. Enquanto o pilar do heroísmo de Boku no Hero for o sorriso para esconder todos os demais sentimentos, os erros vão sempre se repetir e os vilões sempre vão triunfar. A menos que exista alguém forte o suficiente para, ao invés de evitar os sentimentos, absorvê-los, entendê-los e amadurecê-los, e de preferência bem jovem, para poder ensinar no futuro os próximos o verdadeiro legado de um herói.